Começa agora, ouvindo a voz de Deus. A apresentação, Deus em Mar. Louvado seja o nome do Senhor, porque a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nós. E estamos juntos para mais uma vez desfrutarmos no assim diz o Senhor em sua palavra, no ouvindo a voz de Deus. Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga, e vamos ao ouvindo a voz de Deus de hoje. Meus queridos, um dia eu ouvi de uma pessoa a seguinte afirmação: Deus errou quando criou o mundo, disse essa pessoa. Mas aí eu perguntei para ela, mas por que você faz tamanha afirmação dizendo que Deus errou quando criou o mundo? E ela disse o seguinte: olha, se Deus é um Deus que sabe todas as coisas, se Deus é um Deus de amor, por que Ele criou o mundo para viver a miséria que o mundo vive hoje? Tanta violência, miséria de diversas formas. Esta foi as afirmações e as perguntas dessa pessoa. E eu respondi, meus queridos, para essa pessoa, antes de abrir a palavra de Deus, eu respondi para essa pessoa o seguinte: com certeza o nosso Deus, Ele é um Deus onisciente, com certeza. Deus sabia que um dia este mundo que Ele criou, belo e perfeito, Ele ia ficar na situação a qual Ele está hoje. Com certeza. Mas Deus, Ele é um Deus que dá livre arbítrio a todos. Deus deveria não ter criado o céu, porque lá foi o lugar onde deu origem ao pecado, lamentavelmente. Deus criou anjos perfeitos com livre-arbítrios, como criou cada ser humano e todos os planetas não caídos. Deus sabia que no céu existia um ser que um dia iria se rebelar contra ele. Então, meus queridos, a onisciência de Deus, fique isso bem claro na sua mente e na minha mente. A onisciência de Deus, porque Deus sabe todas as coisas, a onisciência dele não interfere no livre-arbítrio de nenhum de nós pecadores. E nós vamos ver a luz da palavra de Deus, meus queridos. Será se Deus criou o mundo para ser o que ele é hoje? E nós vamos ver também a luz da palavra de Deus. Por que o mundo, ou seja, as pessoas vivem na situação a qual elas vivem, meus queridos? Vamos ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Viu Deus que tudo quanto fizer, e eis que era muito bom. Aqui está, meus queridos. Deus criou tudo belo, tudo perfeito, tudo sem nenhuma mancha do mal. E entregou nas mãos da raça humana. Tudo era muito bom, belo e perfeito. Vamos ao livro de Isaías, capítulo 45, versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aqui está, meus queridos, muito clara a palavra de Deus. Deus não criou este mundo para ser um caos, mas para ser uma bênção para os seres humanos. Deus criou este mundo para ser habitado. Esse foi o propósito de Deus. Como foi o propósito de Deus quando criou o céu, povoado com milhões e milhões de anjos, mas lá um anjo mau se rebelou. Deus sabia que esse anjo mau ia se rebelar, com certeza. Então, meus queridos, nós devemos ter muito cuidado em não colocarmos o amor de Deus em jogo. Colocou o amor de Deus em dúvida.
Nosso Deus, meus queridos, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus tão amoroso que Ele não interfere em nosso livre-arbítrio. É claro, meus queridos, que infelizmente esta pessoa que fez essas indagações, colocando o amor de Deus em dúvida, infelizmente, meus queridos, isso são pessoas ignorantes, são pessoas leigas de conhecimentos da palavra de Deus. Quando eu li essas passagens bíblicas para elas, ficou ali, meus queridos, sem resposta, entendeu? E eu só pedi a ela, eu disse, olha, ore a Deus para que a palavra de Deus tenha lugar no seu coração, porque aqui está o que Deus está dizendo. Se a partir de agora você ainda for questionar sobre as perguntas e afirmações que você fez referente ao amor, referente ao caráter de Deus, mas aqui está o que está dizendo a palavra de Deus. Então você deve orar a Deus para que o seu coração aceite a palavra de Deus como ela é, aceite o que Deus está dizendo para você. Mas essa, meus queridos, é uma realidade, infelizmente, meus queridos. Muitas pessoas têm uma imagem negativa de Deus e acham que Deus é responsável pela maldade que existe no mundo. E Deus não é responsável por nada, Ele não tem culpa nenhuma. A culpa do pecado é Satanás e os seres humanos que cedem aos caprichos de Satanás, com certeza. Agora, meus queridos, vamos responder a outra pergunta. Por que o mundo vive na miséria que vive? Salmos 7, versículo 15. E lemos o seguinte: abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. Aqui está, meus queridos, bem clara a palavra de Deus. Tudo de miséria e de violência que existe neste mundo é os seres humanos que cavam a sua própria cova e caem na sua cova. Deus, ele não tem nada a ver com a violência que existe neste mundo. São os seres humanos que cavam a sua própria cova. Olha o que diz também no Salmos 9, versículo 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram. No laço que esconderam, prendeu-lhes o pé. Olha aqui, meus queridos, que diz a palavra de Deus. Afundam-se as nações na cova que fizeram. Cedeu ao pecado? Então, meus queridos, aí estão as consequências do pecado. Mas, meus queridos, não devemos também pegar a desculpa do pecado. Ai, meus primeiros pais pecaram, Adão e Eva pecaram, agora eu viver no pecado. Não. Nosso Senhor Jesus, meus queridos, Ele diz na sua palavra que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é vida eterna em Cristo Jesus. Trazendo aqui para a nossa mente agora, meus queridos, para nós não cavar nossa própria cova, não cavar nossa própria sepultura. É nós, meus queridos, a abrir o nosso coração para o nosso Senhor Jesus fazer morada nele. Só assim, meus queridos, eu vou viver neste mundo, mesmo convivendo com o pecado, mas quem sabe eu não vou ter consequências trágicas como nós vemos neste mundo de violência a qual nós vivemos hoje. Então ficou claro hoje no ouvindo a voz de Deus, meus queridos, à luz da sua própria palavra. Deus não criou o mundo para ser o que ele é hoje. Deus não errou quando criou o mundo de maneira nenhuma. O mundo, ou seja, as pessoas vivem na situação que vivem porque elas próprias cabem a sua própria cova. Que Deus te abençoe, meu querido, e que Deus abençoe a mim também. E que os nossos corações estejam receptíveis ao assim diz o Senhor em nossas vidas. Vamos orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, muito obrigado ao Senhor, porque Tu és um Deus de amor, um Deus tão amoroso que não interfere em nosso livre-arbítrio. E aprendemos na luz da Tua palavra hoje, ó Pai. Quem sabe algumas pessoas do ouvido a voz de Deus tinham algumas dúvidas, da mesma forma como aquela pessoa tinha quando veio conversar comigo. Com certeza o ouvindo a voz de Deus de hoje tirou todas as nossas dúvidas. Deus não criou este mundo para ser o que ele é hoje. Aprendemos na Tua palavra que o resultado de tudo que o mundo vive hoje é por causa das escolhas das pessoas. Então abençoa a mim, esta pessoa que está orando comigo, ó Pai. Ajuda cada dia que as nossas escolhas sejam escolhas que tenham a Tua aprovação. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, Senhor.
E este foi mais um momento no Ouvindo a Voz de Deus. Tenham todos um ótimo domingo e até amanhã, com a permissão de Deus, em nossos momentos especiais com Ele.